Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa quarta aula de administração, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da organização de uma unidade de radiologia, tá? Então, basicamente, né, quando se fala de uma unidade de radiologia, né, a gente tem que se preocupar com alguns elementos de organização estrutural, tem que se preocupar com a regulamentação, né, de seguir rigorosamente as leis, né, justamente porque a gente vai trabalhar com radiação ionizante, né, e toda a estrutura ela tem que ser montada, tem que ser organizada de acordo com a legislação vigente no nosso país, tá? Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, né, um dos elementos base da estrutura, né, de um setor de radiologia é a existência de níveis claros de responsabilidade e lideranças bem identificadas. O que isso significa? Cada pessoa que trabalha no setor de radiologia tem que saber exatamente qual que é a sua função e qual que é a sua responsabilidade ali, né? Então a gente vai ter uma equipe, né, multidisciplinar, né? Eu tenho pessoal da recepção, pessoal do administrativo, né, os técnicos em radiologia, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, a equipe médica, né, a física médica, né, tem o pessoal da manutenção, né, a engenharia clínica. Então, são várias pessoas, né, envolvidas, é muita gente, muita mão de obra especializada, muita mão de obra qualificada, né, para se montar uma unidade de radiologia, um setor de radiologia, seja numa clínica, né, seja no hospital, né. Então, primeira coisa, toda essa equipe ela tem que saber qual que é a sua responsabilidade, né, que cada um é responsável pelo quê ali dentro, né. E outra coisa que é importante é saber quem é, né, vamos dizer assim, o líder direto daquela unidade, né? A quem você vai se reportar, né? Quem que é a sua chefia, quem que é seu superior imediato. Para qualquer problema que acontecer no setor, né, qualquer coisa que você fique sem saber como é que você tem que proceder, né, porque o correto é que tudo já esteja descrito num procedimento. Então, quando você chega para trabalhar no lugar, o ideal é que você passe por um treinamento, né, até para você entender como é que aquela empresa, quais são, né, como é que aquela empresa está organizada, o que ela espera de você enquanto funcionário, né? Tem empresas que prezam muito por isso e o funcionário ele passa, né, primeiro por um treinamento, né, para integrar aquela equipe. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu fui fazer o estágio na Redditor, né, eu passei por um treinamento como se eu fosse funcionária que fosse trabalhar no hospital com um contrato, com carteira assinada e tudo, né. Então eu fui 2 vezes antes de começar a fazer o estágio, lá no Copador, que foi onde eu fiz o estágio, participar até de reunião para saber como é que era o procedimento de evacuação de emergência do setor. Né, se acontecesse um incêndio, alguma coisa no setor, como é que era o processo de evacuação. Então, eu passei por um treinamento para entender de toda a estrutura organizacional do setor. E isso é muito importante, né? Você saber qual que é a responsabilidade de cada um, o que cada um tem que fazer, né? E isso tem que estar bem claro. Uma outra coisa que é importante, né, é justamente a presença desses profissionais, né? Os profissionais habilitados para exercer as suas funções, né? Então, quando você vai montar um setor, as pessoas que trabalham ali, né, você vai trabalhar com uma equipe de multiprofissional, quer dizer, são profissionais de várias áreas. Você vai trabalhar com médico, você vai trabalhar com técnico, você vai trabalhar com enfermeiro, você vai trabalhar com o pessoal do administrativo. É uma equipe multiprofissional e essa equipe tem que estar trabalhando em conjunto. E cada um ali é importante que saiba da sua responsabilidade, tá? Então, isso é fundamental para um setor bem organizado, tá? Isso é muito importante. Então, isso principalmente em empresas privadas, tá? Quando você vai trabalhar também no setor de radiologia, sempre tem, né, um diretor clínico, tá? Esse diretor clínico, ele geralmente é o chefe geral de todo mundo, tá? Então, ele tem que estar obrigatoriamente inscrito no Colégio da Especialidade de Radiologia da Ordem dos Médicos,
tá? Ele tem que estar inscrito nesse colégio. Ele só pode ser diretor clínico, né, se ele tiver a inscrição nesse colégio da especialidade da radiologia da Ordem dos Médicos, tá? Responsabilidade dele, né? Qual que é a responsabilidade dele dentro do setor de radiologia? Primeiro, é ele que vai escolher o corpo médico e o corpo técnico. Então, ninguém vai ser contratado se não passar pela aprovação dele. Então, toda equipe que vai ser constituída, toda equipe que for contratada para trabalhar naquele setor, ele tem que aprovar aquela equipe, tem que aprovar aquelas pessoas, tá? Segundo ponto, organizar o funcionamento da unidade, promovendo a aplicação correta dos regulamentos. Então, ele tem que verificar se todo mundo que trabalha no setor está seguindo exatamente o regulamento, né? Se está todo mundo fazendo a sua parte e dentro do regulamento da empresa, do regulamento da clínica, do hospital, do setor de radiologia, né? Então, ele que vai fazer essa fiscalização, para ver se todo mundo está realmente aplicando corretamente esse regulamento, tá? Então, todos os funcionários que trabalham nesse setor, ele tem que conhecer os regulamentos. Terceiro ponto, avaliar o desempenho do pessoal, permitindo salientar o desenvolvimento profissional de cada membro do grupo. Então, ele vai fazer uma análise, ele vai ter que estar sempre atento, né, no desempenho do pessoal, né? Então, se o técnico está trabalhando corretamente, se o enfermeiro está trabalhando corretamente, se de repente ele percebe que alguém ali, né, está trabalhando desalinhado com a equipe, né, ele pode chamar essa pessoa, conversar com a pessoa, até de repente promover treinamento para a equipe. Né? Se ele perceber que é uma falha comum da equipe, ele de repente fala, poxa, está faltando treinamento para essa equipe. Então, ele tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo ali no setor, né, para ele conseguir intervir de modo que o setor passe a funcionar da forma adequada. Outro ponto, elaborar ou aprovar os protocolos dos exames propostos pelos seus colaboradores. Então, lembra que a gente, quando estudou técnicas e procedimentos, que eu falei assim, olha, tudo que a gente faz na sala de raio-x, principalmente em um hospital privado, né, tem que ser aprovado pelo médico radiologista. Às vezes, a incidência de rotina que o livro sugere não é a mesma que aquele hospital aplica, porque o médico radiologista ele quer diferente, né? Então, o diretor clínico, ele tem que aprovar o protocolo para o exame. Vou dar um exemplo. Vamos supor, a rotina para a coluna lombar é AP, Ferguson e perfil, né? De repente, o diretor clínico ele fala, não precisa fazer o Ferguson, basta fazer o AP e o perfil, né? Então, ele pode, de repente, sugerir um protocolo de exame diferente para determinada estrutura. Quem decide é ele. Quais são os protocolos, né, dos exames que vão ser seguidos. Hein? E ele pode, inclusive, seguir a sugestão da equipe. De repente, a equipe fala, olha, a gente sugere tal coisa. Ele pode concordar ou pode discordar, mas a palavra final é sempre do diretor clínico. Garantir as condições de segurança e proteção radiológica segundo a legislação em vigor. Então, ele tem que garantir, né, toda a segurança da proteção radiológica. Então, ele tem que garantir equipamento de proteção para a equipe e para os pacientes que serão atendidos. Então, tem que ter avental de chumbo, tem que ter o mínimo da proteção radiológica prevista na lei, tá? Dosímetro, avental de chumbo, né, protetor de tireoide. Então, tem que estar disponível isso, tanto para a equipe quanto para os pacientes, e é responsabilidade dele. Se bater uma fiscalização lá e tiver faltando alguma coisa, né, quem vai ser chamado a atenção, quem de repente pode ser cobrado pelo hospital é o diretor clínico, porque ele precisa estar atento se isso tudo está sendo cumprido. Controlar o registro das doses absorvidas pelos profissionais expostos à radiação ionizante. Então, todo mês o nosso dosímetro ele vai para ser analisado e ver quanto de dose absorvida nós recebemos naquele mês. Então, é função do diretor clínico avaliar esse registro de dose. Então, todo mês ele vai receber esse registro e vai fazer uma avaliação para ver se as doses estão dentro do que a legislação exige, né? Então, ele tem que fazer esse controle. Se de repente ele percebe que existe uma dose além do que é permitido pela legislação, ele vai ter que ver com esse profissional o que pode ter acontecido, né,
ele tem que abrir uma sindicância, ver o que foi que aconteceu para aquele profissional ter recebido uma dose tão alta naquele mês, né? E tem que corrigir esse problema também, tá? Estar presente na unidade durante os seus períodos de funcionamento, né? Então, ou ele está presente, ou ele vai designar um médico da equipe que trabalha ali naquela equipe, né, para ficar substituindo ele. Então, quer dizer, o médico, se a unidade funciona 24 horas por dia, né, ele não tem como estar ali 24 horas por dia, todos os dias. Então, os horários que ele não estiver presente, ele tem que ter um substituto, mas que seja um médico especialista e que faça parte daquele serviço daquele hospital, né? Então é muito comum isso, os médicos radiologistas, quando eles não estão presentes, né, eles acabam designando alguém para ficar no lugar deles, tá? Mas sempre tem que ter um responsável, né? Qualquer horário do dia ou da noite tem que ter alguém responsável, né? Para quem lidera uma equipe de radiologia, né, ele tem que estar atento a algumas questões que é importante, tá? Primeiro, liderar pelo exemplo, né, gente? Isso acho que é fundamental em qualquer área, né? Não adianta nada você ir lá, falar para o funcionário, faz isso, faz aquilo, dar um monte de ordem para a pessoa, se você mesmo não faz nada daquilo que você está mandando o outro fazer. Então, a primeira coisa, você tem que dar o exemplo. Não adianta você falar, olha, fulano, você não pode chegar atrasado, tarará, tarará, e você é o primeiro a se atrasar todo dia, né? Então, qualquer pessoa que vai trabalhar com liderança, né, é importante liderar pelo exemplo. Até porque, gente, quando você trabalha numa equipe de profissionais da radiologia, geralmente, né, se tiver mais de 2 profissionais, geralmente tem um supervisor técnico por plantão, né? Então, vamos supor, lá no Copador a gente tinha 7 técnicos por plantão. Sempre, todo dia, um deles, né, daquele plantão, um era o supervisor técnico. Então, qualquer problema que acontecesse no plantão, era esse supervisor, né, que tinha que ser acionado. Então, na segunda era um, na terça outro, na quarta outro e assim por diante, né? Então, é muito importante a gente sempre ter que estar atento que uma pessoa que lidera, ele tem que dar o exemplo, né? Segundo, manter bem informado todos os membros do grupo em relação a temas importantes, né, que podem influenciar a prática de cada um. Então, né, é importante a pessoa que lidera uma equipe, um grupo, né, ele tem que estar sempre passando todas as informações, né, para cada membro da equipe. Então, vamos supor que chegou um procedimento novo, né, que vai ter uma reunião ou que vai ter alguma mudança de protocolo, né? Geralmente não é o médico radiologista que vai lá vai falar, olha, vai acontecer essa mudança assim, assim, assim. Geralmente, né, é o supervisor de plantão, de equipe que faz isso, né? Eles fazem uma reunião e depois nessa reunião é passada e depois eles repassam isso para os técnicos. Então, é muito importante, né? Qualquer líder, ele está mantendo a equipe toda informada de qualquer mudança, qualquer coisa diferente que vai acontecer daquela rotina de trabalho que as pessoas já estão acostumadas. Um outro detalhe, desenvolver programas que promovam a noção da importância da administração, da melhoria da prática, da unidade e da profissão, para além das usuais atividades técnicas de diagnóstico e intervenção. Então, isso aqui é importante estar sempre desenvolvendo algum tipo de treinamento para a equipe, né? Até porque quanto mais treinamento essa equipe tem, mais eles vão conseguir trabalhar juntos, né? O trabalho ele melhora, o desempenho no trabalho melhora, a rotina de trabalho melhora. Então é muito importante, né, quem trabalha liderando um grupo está sempre desenvolvendo programas, né, treinamento, alguma coisa que possa ajudar a melhorar as técnicas aplicadas por esses profissionais. Outra, né, o número 4, permitir tempo de disponibilidade para participação em sociedades e organizações científicas. É o caso, por exemplo, vamos supor ter um congresso de radiologia em outro estado, né? Poxa, se o cara quer ver a empresa dele melhor, quer ver a empresa dele crescer, né, o ideal seria que ele, se de repente o técnico vem, olha, vai ter um congresso em técnicas radiológicas lá em São Paulo, do dia tal a dia tal.
O ideal é que, claro que não vai poder liberar a equipe inteira para ir, mas o ideal é que vá pelo menos um para ele se inteirar do assunto e depois, quando ele voltar, ele pode estar trazendo novidades para o resto da equipe, tá? Então, é importante, né, que um líder também ele reconheça a importância, né, dos funcionários dele, do técnico dele, participar de treinamento, participar de organizações científicas, participar, né, de congressos. Isso é fundamental também para melhorar a qualidade técnica da equipe. 5. Permitir tempos de trabalho dirigidos ao aperfeiçoamento do funcionamento da unidade, né? Então, também treinamentos ali para a própria equipe, né? Às vezes, né, o fabricante vem com alguma novidade, né, algum equipamento novo que ele quer apresentar para a equipe, que ele quer explicar alguma ferramenta nova do equipamento. Isso é muito bom, né? Que às vezes tem um fabricante e ele disponibiliza um técnico para ir na unidade e dar treinamento sobre um determinado sistema novo, um programa novo, uma atualização no software, né? Então esses estudos, esses aperfeiçoamentos também são importantes para a equipe, que isso melhora também o desempenho profissional. Depois, possibilitar aos responsáveis com atividades de chefia, coordenação relevantes, trabalho em tempo parcial, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem como tinha no Copador, tinha os técnicos, o supervisor técnico do plantão e tinha o supervisor geral. O supervisor geral, ele supervisionava todas as equipes de todos os dias, né? Que era, eu esqueci o nome dele agora. Esse cara, ele não trabalhava o plantão dele de 24 horas inteiro, então ele fracionava. Então, por exemplo, ele ia, por exemplo, na segunda-feira ia lá, ficava 2, 3 horas, depois voltava outro dia, então cada dia ele estava um pouquinho, né? Só que ele não ficava ali para fazer exame, ele ia no serviço justamente, né, para ver se estava tudo bem, se estava faltando alguma coisa. Então, geralmente, quem trabalha com chefia, né, o ideal é que ele tenha se ele não tiver que ir todo dia, né, como no caso do técnico em radiologia, que tem uma carga horária de 24 horas, ele divida esse tempo, essas 24 horas, fracionadas, de modo que ele possa ir, né, em vários plantões diferentes. Ao invés de ele ficar um dia só 24 horas, que ele possa dividir, né, esse tempo para ele poder passar ao longo da semana nos vários plantões, até para ver se as equipes estão precisando de alguma coisa, se está tudo certo, se está tudo funcionando. Né? Então, quer dizer, a pessoa que vai liderar, né, um grupo de técnicos, apesar dela ser técnica também, ela acaba tendo muito mais trabalho, né? Porque ela vai ter que ir mais de uma vez no hospital, é o que geralmente ninguém quer, né? As pessoas, na verdade, querem ir lá fazer o plantãozinho dela, ir embora para casa, né, para depois, de repente, conseguir um outro plantãozinho em outro lugar. Depois, facilitar aos membros do grupo, quando necessário, o apoio de recursos administrativos e de secretariado. Tá? Às vezes, é o que acontece, às vezes você tem muito exame, né? E às vezes deixar o técnico para fazer o cadastro desses pacientes, né, no sistema, isso acaba atrasando a realização dos exames. Então, ali no Copador, quando eu fiz estágio ali, né, tinha um funcionário do administrativo no setor da radiologia e ele que fazia todos os cadastros. Quando você ia para a sala de raio-x, o nome do paciente já estava lá na tela, tudo certinho, você não tinha que estar digitando nem cadastrando nada, né? Onde eu trabalho hoje, como é um hospital público, a gente cadastra tudo. Então eu tenho que pegar a ficha do paciente, tenho que ir lá no computador, cadastrar ele, cadastrar os exames dele para poder fazer o exame. Mas é totalmente diferente, porque o volume de exame que eu tenho lá é um volume pequeno, né? Eu faço atendo em torno de 30 pacientes por dia, né? Lá no Copador a gente atendia 30 pacientes em 1 hora, então a diferença é gritante, né? Então não tem como. Então, se você tem, né, um grupo, né, que necessite de apoio, né, do administrativo, né, então precisa ter, porque senão o trabalho não vai ser prestado com qualidade, tá? Encorajar os radiologistas a apoiar a substituição de elementos temporariamente ausentes por motivos profissionais ou científicos, né? Então, é exatamente aquele caso que a gente estava falando antes. Então, quer dizer, se o cara foi liberado para participar de um congresso,
né? Então é importante que o médico radiologista ele substitua esse profissional, né? Em vez de deixar o plantão se são 4 no plantão, fulano foi lá para o congresso, deixa só 3, não pode. O ideal é que se acrescente alguém temporariamente substituindo aquela pessoa que viajou, até para o trabalho daquele plantão fluir normalmente, né? Porque também não é justo você sobrecarregar os outros 3 que ficaram com trabalho extra que muitas vezes não dá conta de fazer isso tudo, né? Então, para liderar é muito complexo, né? Tem muitas coisas envolvidas que um bom administrador ele tem que estar atento, né? Se ele não estiver atento a todos os detalhes, corre o risco, né, das pessoas começarem a trabalhar insatisfeitas. 9. Deve ser fomentado um ambiente que estimule a análise dos problemas e recolha opiniões. Isso é importante, a equipe conversar, a equipe discutir, ouvir a opinião do outro, né? Porque com a contribuição de todos, né, acaba você conseguindo aperfeiçoar os procedimentos e o funcionamento da unidade. Então as pessoas acabam trabalhando mais satisfeitas e de forma mais harmoniosa. Isso é importante, né? É diferente da pessoa chegar lá, vai fazer isso, 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 porque eu estou mandando fazer. Quando você consegue que uma equipe ajude você a construir, participe, tenha interesse, as pessoas trabalham mais satisfeitas, né, e o desempenho melhora da unidade, da equipe, e como consequência, né, a empresa passa até a ter mais lucro, porque as pessoas vão trabalhar mais atentas e mais satisfeitas. Uma coisa que é importante, né, no sistema de marcação, de consulta, de exame, né, é aconselhável um registro informatizado das marcações. Claro, gente, se for um volume muito grande de paciente, é indispensável que seja informatizado. Não tem jeito de fazer registro manual disso tudo. Hoje em dia, não tem como. O ideal é que seja realmente um registro informatizado com todos, né, os dados do paciente, com as marcações, uma agenda eletrônica, tudo certinho. Agora, se for uma unidade pequena, tipo o setor que eu trabalho lá em Pinheiral, que é um hospital pequeno, atende pouco paciente por dia, a gente pode optar pelo registro manual. A gente faz lá não é computadorizado o registro. Cada paciente que eu recebo vem com uma ficha, eu tenho que cadastrar ele no livro, tá? Tenho que arquivar os documentos, né? O pedido médico, tudo isso tem que estar arquivado, registrado, é tudo manual. A única coisa que é informatizada é quando eu ponho o nome do paciente com os dados dele no computador do setor de radiologia, né? Para eu fazer o exame dele. Mas o resto é tudo manual, porque o volume lá é pequeno. E uma coisa importante, quando você faz tudo isso manual, né, esses registros eles têm que ser arquivados e preservados. Então, quer dizer, terminou de encher aquele livro, não posso pegar ele e jogar no lixo, eu tenho que arquivar. Tem um prazo de lei, né, desses documentos que eles têm que ser guardados e arquivados, tá? Então, se precisar de repente consultar algum dado, esse material tem que estar disponível para consulta. Aí, no que tem que constar? Isso aqui estou falando do básico, tá? Pode ser que você vai num local que tenha mais informações do que essa aqui, mas aqui é o básico. Na identificação do paciente, deve ser dado o máximo de rigor à identificação do paciente para eliminar erros ou trocas, quer no suporte de imagem, quer nos correspondentes relatórios médicos. Gente, olha, a gente tem que ter um cuidado absurdo para não haver troca de paciente, mas absurdo. Eu já presenciei, assim, troca de exame dentro do Copador, quando eu fiz estágio. A sorte foi que o técnico percebeu, né? Tinha 2 pacientes com o mesmo nome, Maria José da Silva, que é um nome super comum, né? As 2 tinham o mesmo nome. Ele acabou fazendo os exames trocados. Ele só percebeu depois que, quando ele viu que eram 2, ele foi conferir a data de nascimento e viu que ele tinha trocado as pacientes. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que estar extremamente atento para não haver troca de exame, tá? Então, tem que ter o máximo de rigor com a identificação do paciente. Geralmente, é importante você usar pelo menos 2 dados, o nome completo do paciente e a data de nascimento. Que vai ser muito difícil você ter 2 pessoas com o mesmo nome e com a mesma data de nascimento, né? Aí também é demais.
né? Então, o ideal é que a gente confira pelo menos 2 dados para ter certeza que é aquele paciente mesmo. Sempre que possível, o registro deve privilegiar o nome completo ou os 2 primeiros e 2 últimos nomes, né? Então, se não der para, de repente, a pessoa ter um nome muito longo, não der para você colocar o nome completo, então você vai privilegiar os 2 primeiros e os 2 últimos nomes, tá? O número do exame é também um registro indispensável, permitindo a verificação de segurança adicional. Então, geralmente, quando você faz um cadastro do paciente no computador, é gerado um número de registro, tá? Esse número de registro, ele também pode ser usado, né, como referência para você conferir e verificar se não há troca de paciente, tá? A data do estudo deverá constar em todos os exames. Gente, não tem como eu fazer um exame sem data, tá? A data é fundamental, tá? Então, todo exame de radiológico, ele obrigatoriamente tem que ter a data que foi feito. É desejável orientação escrita para os procedimentos técnicos da unidade baseada nas diversas valências e tipos de exame. Então, assim, nem todo local tem isso. Eu, por exemplo, eu nunca vi, né, essa orientação escrita para os procedimentos. Não os procedimentos radiológicos. Geralmente, né, eles deixam disponível um livro para consulta do Bon Trajet. Praticamente todos os lugares que eu trabalhei até hoje de radiologia tem um livro desse para você consultar os procedimentos, tá? Fora isso, né, se tiver alguns procedimentos que são padrão, tipo, tem que testar o equipamento diariamente a tal hora. Por exemplo, quando eu fui fazer o estágio de hemodinâmica lá no Badim, todo dia de manhã o técnico, antes de começar os procedimentos da hemodinâmica, ele testava todo o aparelho e registrava num livro. Foi testado o aparelho no dia tal, hora tal, assim, não foi detectado nenhum problema. Se ele percebesse que tinha algum problema, ele anotava. Foi detectado o problema tal, assim. Esses registros todos, isso também é importante. Então, os procedimentos, né, pode ser tanto de testagem do equipamento para ver se está tudo funcionando, né, como também os outros tipos de procedimento que a unidade ela realize, tá? Essas indicações devem ser claras e bem explícitas e a metodologia é bem delineada. Então, dependendo do tipo de procedimento, né, se for um procedimento mais complexo, né, de repente realmente precisa ter essa organização, descrevendo lá como é que tem que ser feito aquele procedimento e de que modo que tem que ser feito. Tudo bem explicadinho, para que todos os funcionários repitam o procedimento sempre da mesma forma, sempre igual, tá? Então, dependendo do procedimento, de repente é importante que tenha toda essa metodologia bem explicada. Por exemplo, nesse caso que eu citei o exemplo, todo dia fazer o teste do aparelho de hemodinâmica lá do centro cirúrgico, né? Então, né, os técnicos podem ser orientados sempre a fazer da mesma forma, né? Faz o teste tal, assim, para que todos eles sempre repitam igual, o mesmo teste, mesmo tipo de teste, né? Então, essas orientações elas são importantes, dependendo do tipo de setor. Uma outra coisa que é importante, a proteção e a segurança radiológica, gente. Os pacientes deverão ser sempre sujeitos à menor dose de exposição radiológica possível, que permita o esclarecimento da situação clínica em causa. Então, olha só, o ideal, eu sei que isso não acontece em boa parte dos serviços, mas o ideal é que, vamos dar um exemplo, se você vai fazer um raio-x de mão, o ideal seria que você colocasse o avental de chumbo e o protetor de tireoide no paciente. Por quê? Para proteger ele da radiação secundária. No Copador, só um técnico fazia isso, os demais não, e eu nunca mais vi ninguém fazendo isso no dia a dia, tá? Então, o ideal é que a gente coloque a proteção radiológica, tá? Apesar da dose ser baixa, tudo isso, mas o ideal é que a gente proteja ao máximo possível o paciente, tá? Devem ser observadas a legislação em vigor sobre proteção radiológica. Então, tem que ver o que trata a legislação. A responsabilidade de ver a legislação é do diretor clínico. Então, ele
tem que ver a legislação e tem que ver se a lei está sendo respeitada no que se refere à proteção radiológica, tá? Isso é importante, porque se o hospital, né, a clínica estiver sendo negligente com a proteção radiológica, ela pode ser multada e pode ser até impedida de funcionar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Em caso de reação adversa a produtos farmacológicos, a responsabilidade disso é sempre do médico radiologista, tá? Então, o radiologista tem a responsabilidade de disponibilizar o apoio médico ao paciente. Então, vamos supor, você está fazendo um exame, né, e de repente o paciente começou, um exame contrastado, por exemplo, de repente o paciente começou a ter uma reação alérgica ao contraste que você está utilizando. O médico radiologista, ele tem a responsabilidade de dar apoio ao paciente, até para tirar dúvidas. Às vezes tem dúvidas que a gente não sabe esclarecer. O paciente fala, eu estou tomando remédio tal assim, eu posso tomar o contraste? Eu não sei, eu não sou médico, então quem é que tem que dar esse esclarecimento? É o médico radiologista, tá? Em particular, no que se refere à identificação de eventuais reações adversas, de modo a evitá-las ou a responder com rapidez e eficácia adequadas. Então, né, o médico radiologista, ele tem a obrigação, né, de estar à disposição ali do paciente, né, se o paciente tiver uma eventual reação alérgica, ele também tem que estar dando todo o suporte para o paciente, tá? Para essas situações deve existir afixado e de leitura acessível um protocolo de metodologia de atuação e de meios aconselhados, claros e bem sistematizados. Então, o ideal é que toda a equipe, quando vai trabalhar num setor de radiologia, ela saiba exatamente o que ela tem que fazer quando aquele paciente, se por acaso algum paciente começar a apresentar manifestações alérgicas. Então, o técnico, ele tem que estar 100% certo do que tem que fazer. Cara, o paciente está tendo reação assim, assim. Quem é que ele tem que chamar? Ele tem que chamar alguém? Quem é essa pessoa? Qual que é o procedimento que ele tem que adotar? Então, por isso que tem que estar afixado, né, num local acessível, o protocolo que é adotado nesse tipo de situação, porque a equipe vai passar por um treinamento para isso. Mas, mesmo assim, é importante que tenha num local, né, ali de acesso à equipe, um local explicando o que ele tem que fazer caso um paciente comece a desenvolver uma reação alérgica. Este deve ser regularmente revisto e adaptado se necessário, tornando-o familiar para o pessoal da unidade, de modo a estar mantida a operacionalidade constante. Então, é importantíssimo que todos estejam 100% cientes desses procedimentos, tá? Para ninguém ser pego de surpresa. Porque se o paciente desenvolve uma reação grave e não é tomado os devidos cuidados, né, as devidas medidas adequadas, você pode inclusive matar o paciente. O radiologista que executa em técnicas de intervenção com recursos de sedação e analgesia devem manter-se familiarizados com todos os efeitos farmacológicos destes produtos e eventuais interações negativas. Então, se o médico radiologista, né, ele faz algum procedimento intervencionista utilizando fármacos, né, ele tem que saber exatamente quais são as manifestações que podem ocasionar o uso daquele medicamento. Né? Então, porque ele tem que estar 100% ciente, porque esse tipo de medicamento ele pode desenvolver uma reação alérgica no paciente, então ele tem que estar ciente desses sintomas todos, né, para ele poder tomar as medidas corretamente, né, num caso desse. Os radiologistas e os técnicos de radiologia mantêm atualizados seus conhecimentos na área de ressuscitação e atuação de emergência. Por exemplo, no nosso caso, a gente não estuda nada disso, nem ressuscitação, nem atuação de emergência, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar numa sala de hemodinâmica, né? Uma sala de hemodinâmica, é importante você ter conhecimentos básicos, né, de funcionamento de alguns aparelhos, até da parte da própria enfermagem, tá? Então, geralmente, né, o próprio local ele dá o treinamento para a equipe nesse sentido, tá? Eles dão um treinamento adequado se de repente você for trabalhar num local onde seja, de repente, em uma situação de emergência, você tenha que saber fazer algum procedimento nesse sentido, tá?
Mas lembrando, né, se para você fazer isso, você tem que ser treinado pelo local e autorizado pelo local para tomar esse tipo de atitude. Até porque não é função do técnico em radiologia, né, saber, por exemplo, uma técnica de ressuscitação de paciente. A gente nem estuda isso no curso. Eu, por exemplo, não sei. Né? Se for pedir para mim, o paciente está com parada cardíaca, o que você tem que fazer? Eu não sei o que fazer. Porque não é minha função, não é minha obrigação. Agora, se eu for trabalhar num local, né, que fala, olha, você vai trabalhar aqui nesse local, a gente vai passar, toda a equipe passa por treinamento, aí é diferente. Se você for treinado para aquilo, você pode até auxiliar nesse tipo de situação, tá? Mas aí é do local. Geralmente existe, né, uma equipe própria para esse tipo de situação, né? Então, se você está trabalhando numa sala de hemodinâmica, o pessoal da própria enfermagem, eles estão aptos a fazer isso. Você não tem que se meter. Mas é o que eu estou falando, depende muito do serviço também, tá? A unidade deverá ter especial atenção ao prazo de validade e à boa operacionalidade de medicamentos e outros materiais. Isso é importante também, né? Quem tem que estar atento a isso é o pessoal da enfermagem, que são eles que manipulam os medicamentos, tá? Então, isso não nos cabe, essa parte. Essa parte de operacionalidade, né, lida com medicamentos, não é responsabilidade do técnico em radiologia. Quem faz o acompanhamento disso tudo é o pessoal da enfermagem. Na requisição de exame, né, no pedido de exame do médico, a requisição ela representa o pedido de um parecer especializado ao médico radiologista. Então, geralmente, a requisição do exame vem qual é o exame que é para ser feito e uma indicação clínica, uma descrição breve da indicação clínica daquele exame. Deve sempre que possível ser formatada, possibilitando a inclusão de toda a informação relevante ao estudo, a qual é da responsabilidade do médico prescritor. Então, o médico que prescreveu aquele exame, ele tem a obrigação de escrever exatamente, né, o que ele quer, quais as incidências radiológicas que ele quer, por exemplo, né, e a indicação clínica também. Tá? Ele tem que colocar ali da forma mais detalhada possível. O médico prescritor e seus dados de contato devem ser identificáveis, né? Então tem que ter os dados do médico que prescreveu aquele exame, né? O carimbo dele, os dados dele, né? O ideal é que tenha até telefone, caso precise entrar em contato. Deverá ser claro e legível o exame solicitado. Isso que é o difícil, né, gente? Claro e legível. Hoje em dia até já deu uma melhorada na vida do técnico, porque hoje em dia boa parte dos pedidos já vem impresso, né? Mas quando é manuscrito é difícil, tem exame que a gente quase não consegue entender. Mas, né, o médico tem a obrigação de informar de forma clara e legível. Se você não estiver conseguindo ler, né, você pode pedir ajuda, por exemplo, ao médico radiologista. Se ele achar que é impossível entender o que está escrito ali, ele pode ou ligar para o médico que requisitou o exame para confirmar o tipo de exame, tudo direitinho, ou ele pode optar por suspender o exame e não fazer o exame porque ele não entendeu o que estava escrito. Tá? Então, mas o ideal o correto é que esteja legível. Deve existir um resumo clínico e indicação da dúvida que se pretende esclarecer. Então, precisa ter uma indicação clínica. É importante que tenha uma indicação clínica no exame. Por que o paciente está sendo indicado para fazer aquele exame? Quando a requisição do exame não obter estes princípios, o radiologista poderá esclarecer-se junto ao paciente através de interrogatório. Então, vamos supor que o radiologista, você não entendeu o que estava no pedido, você pediu ajuda para o médico radiologista. O médico radiologista não entendeu, ele vai lá e começa a perguntar, fazer um monte de perguntas para o paciente, até ele ver se ele consegue entender o que está pedindo naquele exame. O radiologista deve assegurar que a informação existente ou colhida é suficiente para uma correta realização do estudo. Então, ele tem que, né, observar se o que o paciente informou a ele já é suficiente para ele liberar que o exame seja feito, né, se ele não tiver conseguido entender a letra do colega, tá?
Se não for perceptível a indicação do estudo adequado o seu objetivo, e se o exame puder ser eventualmente prejudicial, o radiologista poderá mencionar a insuficiência encontrada por escrito, enviá-la ao clínico e suspender o exame. Então, vamos supor, você recebeu o exame, aí olhou, não conseguiu entender lufas de nada do que está no pedido, porque a letra do médico é horrível. Aí o que você faz? Você vai lá, chama o médico radiologista e fala: doutor, poderia me ajudar? Eu não estou conseguindo entender qual o procedimento que é para ser feito, porque tá ilegível a letra do médico. Ele vai olhar, também não consegui entender não, vamos ali conversar com o paciente. Aí ele vai lá, o médico radiologista começa a interrogar o paciente, vai conversar com o paciente, né, para ele entender o que o paciente tem, para ele ver se ele consegue entender o pedido, né. Se de repente ele não consegue entender o que está escrito ali naquele pedido e ele não consegue entrar em contato com o médico, ele pode suspender o exame, né, e pode mandar por escrito junto com o pedido, avisando que não foi feito o exame, né, por falta de informação no pedido médico, né, ou pelo fato do pedido médico estar ilegível, né. Então isso pode acontecer. Então é importante, se a gente está com dificuldade de entender um exame, né, por conta de letra, a gente tem que ver quem é que a gente pode recorrer ali para tentar entender o pedido médico. É muito raro acontecer isso, gente. Comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu sempre consegui decifrar todos os pedidos. Quando a gente vai falar, né, no setor de radiologia, dos recursos materiais que são envolvidos. Gente, no setor de radiologia é tudo muito caro, né? O material tecnológico, né? Os aparelhos, tudo é muito caro. A mão de obra é cara, porque é uma mão de obra especializada, né? Eu preciso de técnico, de enfermeiro, né, de médico, é uma mão de obra cara, é uma mão de obra especializada. Fora isso, o material que se usa também é caro, né, dependendo do tipo de exame que é feito, né. Tem local que imprime o exame, aí tem que gastar com tinta, tem que gastar com papel fotográfico, né, tem que gastar com CD, porque o paciente ele tem direito a uma cópia das imagens e do laudo, tem que gastar com papel. Isso porque ainda não estou falando nem se for um local que ainda imprime em película. Se imprime em película, ainda tem que gastar com a película. Então, né, tem locais que chegam a 75% do capital da empresa, ele é gasto com material de consumo, tá? E material permanente também. Em instituições de saúde, significam cerca de 45% das despesas. Quando você considera um hospital, 45% de tudo que um hospital gasta é com material, com recursos materiais, tá? Nas instituições de saúde, a administração de materiais objetiva coordenar as atividades de compra, armazenamento, distribuição e controle, de modo a que se garanta o suprimento de todas as áreas do serviço. Então, material envolve muita coisa, tá? Envolve a compra, você comprar o material, o armazenamento, porque se você armazenar errado, tem material que precisa de refrigeração no hospital. Então, se você armazenar errado, você pode perder aquele material, né? A distribuição do material para os vários setores, o controle do que está sendo, né, gasto, tudo isso é muito importante, porque se perder o controle, né, de material, você acaba tendo uma despesa muito maior do que esses 45% aqui. E aí pode ser justamente o ponto onde um hospital deixa de ter lucro para começar a ter prejuízo, tá? Sua interrupção pode ser atribuída a fatores como insuficiências na quantidade ou falta de qualidade dos materiais, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque, por exemplo, né, vamos supor que você precisa tá trabalhando lá na área da radiologia e precisa de químico para revelar as películas que você trabalha, né? Já aconteceu isso comigo lá em Pinheiral, né? Eu fui trocar o químico, porque o químico estava totalmente saturado, e quando eu fui olhar não tinha material para trocar o químico. Eu tive que ficar o final de semana inteiro usando um químico que já não estava bom, as imagens não estavam saindo com a qualidade adequada, né, justamente porque o químico estava saturado. Então, nesse caso,
né, eu tive que conversar com os médicos e explicar que tinha certos tipos de exame que eles não iam conseguir ver direito, porque a qualidade da imagem não estava boa, não era por conta do regime radiográfico que eu estava usando, mas era por conta da saturação dos químicos e não tinha químico para troca, entendeu? Então, às vezes, esse tipo de situação, né, com material inadequado, você acaba tendo problemas na hora de fazer um exame de qualidade, tá? Quando a gente vai fazer um planejamento desses materiais, ó, tem que determinar qual a razão do serviço, né? Qual a demanda que deve ser atendida, quais os resultados que estão sendo esperados, quais as especialidades que atuam naquele serviço, quais os procedimentos, terapias, técnicas, manobras, intervenções e exames são realizados. Então, uma equipe para compra de material, ela tem que saber isso, responder todas essas questões, tá? Então, é muito detalhe para comprar material para um determinado setor, principalmente o da radiologia, por exemplo, né? Então, hoje em dia, dependendo da tecnologia, né, do setor da radiologia que o setor está usando, tem algum tipo de material que tem que ser comprado, né? Quando a radiologia é toda digital, a economia em material de consumo é muito maior, porque você não tem que gastar com químico, você não tem que gastar com filme, né? Geralmente, se não for um exame ambulatorial, né, você não precisa gastar nem com CD, nem com imprimindo imagem, né? Agora, se for uma clínica, né, que faz agendamento de exame, aí sim, porque o paciente vai lá fazer o exame e depois ele tem que buscar o resultado para levar para o médico dele, né? Então, vai depender muito. O material de consumo que vai ser usado vai depender muito a que serviço que está sendo prestado ali, né? Que tipo de serviço que aquele hospital, aquela clínica está se propondo a prestar. Os materiais, né, eles podem ser classificados em dois grupos: os materiais permanentes, né, que são aqueles que vão durar bastante tempo. É o caso dos mobiliários, dos instrumentos, dos equipamentos. São coisas que você compra e que duram muitos anos. Os materiais de consumo, ao contrário, são aqueles que têm poucos anos, são aqueles que você gasta, né? É o caso dos remédios, né, medicamentos, é o caso dos químicos que a gente usa para revelar os filmes radiográficos na processadora, é o caso dos filmes quando é radiologia convencional, né? Então, tudo isso é material de consumo, tá? Então, o material de consumo, geralmente eles têm uma duração menor que 2 anos. O material permanente, geralmente são aqueles materiais que vão ficar anos ali no setor, tá? Como é que funciona uma administração de materiais na radiologia? Primeiro você faz uma previsão de quanto de material você vai precisar, depois você faz a compra, né, que é a provisão. Depois você vai organizar esse material corretamente e vai controlar quanto desse material está sendo gasto e como ele está sendo gasto. Porque é importante esse controle, né? Quanto que está sendo gasto, como que está sendo gasto, né? Se for, por exemplo, trabalhar com filme radiográfico, né? Comprei uma caixa lá com 100 filmes, 100 películas. Pô, mas só saiu 50 exames e já não tem mais filme, o que está acontecendo? Aí tem que fazer um controle para ver se os técnicos estão desperdiçando material, estão errando demais os exames. Então tudo isso tem que ser controlado, porque tudo isso vai onerar no custo final desse procedimento. Então a previsão, ele é um levantamento das necessidades do setor, né, da unidade, né? Então vai se determinar quais são os materiais que precisa, quais as características desses materiais, né? Qual que é a frequência de uso desses materiais, qual que é a durabilidade. Então tudo isso, né, você faz uma previsão daquilo que você vai precisar. A provisão é a reposição dos materiais, né? Então acabou o filme radiográfico, então tem que repor aquele filme, né? Acabou o revelador, tem que repor o revelador, né? Então geralmente no hospital a gente tem um almoxarifado, né? Então você vai lá, às vezes com uma requisição, e consegue retirar o material que você precisa para utilizar, tá? Organização é a maneira como o técnico vai guardar o material para o uso, né? Então geralmente ele deve procurar
todo local já tem, né, todo serviço ele já tem um local próprio para guarda dos materiais que vai ser usado. Então, o importante é sempre procurar manter tudo no mesmo lugar, principalmente porque o setor da radiologia é um setor que trabalha muita gente. Se cada um resolver colocar de uma forma diferente ou em um lugar diferente, vocês já imaginaram a bagunça que não vai virar? Né? Então é importante ter um lugar próprio para guardar todo tipo de material que é utilizado. Então você já sabe que se você vai, segunda-feira é seu plantão, toda segunda-feira você vai encontrar aquele material no mesmo lugar, tá? O controle, né, cabe ao técnico testar tecnicamente o desempenho e analisar os riscos e benefícios, bem como a qualidade dos materiais e equipamentos, para assim atender às necessidades de segurança dos pacientes, né? Então, o técnico ele vai estar sempre atento, vendo se o aparelho está funcionando corretamente, né? Se não estiver funcionando corretamente, cabe ao técnico relatar isso, né? Até solicitar junto à chefia dele que seja feita uma manutenção do equipamento, né? Então, isso é importantíssimo. O técnico trabalha ali, ele sabe quando o aparelho está bom e quando não está. Então, é importante estar atento, até porque se você falou com a sua chefia e nenhuma providência foi tomada, existe o livro para você colocar lá que já foi, a sua parte você já fez, você já falou. Agora, se dali para frente eles vão tomar uma providência ou não vão, já não cabe a você, né? No setor de radiologia, né, quais são as atribuições de um técnico na administração dos materiais? Realizar um bom planejamento de aquisição de materiais, considerando a previsão e especificação técnica, né? Então, geralmente, né, vamos supor, você está trabalhando num local que faz revelação de película. Acabou a película, né, então você tem que solicitar nova película, né? Então, o ideal é que essa solicitação geralmente tem um local próprio para ser feita essa requisição de materiais. Então, você faz a requisição direitinho ali, né? E você já faz mais ou menos um planejamento de quanto, aqui por dia a gente gasta em torno de 200 filmes. Então você não vai pegar só 50, você tem que pegar no mínimo 200, senão toda hora você vai estar tendo que ir lá buscar mais. Então esse planejamento, né, de quais os materiais, a quantidade que vai gastar naquele dia ou num espaço de tempo é importante, você ter uma noção disso também. Padronizar o quantitativo por procedimento técnico conjuntamente com a equipe, né? Então, é importante também a equipe, ela tá falando uma linguagem só, né? Então, você vai sempre procurar trabalhar padronizado com a equipe, né? Dependendo do procedimento que vai estar sendo realizado. Então, vamos supor, né? Você vai fazer trabalha só no dia que você trabalha, você faz 50 raio-x de leito, né? E esses 50 raio-x de leito, tudo você tem que imprimir película. Então você já sabe que toda vez que você for para o plantão, você tem que ter pelo menos 50 filmes para você fazer esses exames, senão não vai dar, né? Então a gente já tem mais ou menos a noção, né, uma média de quanto vai ser gasto. O técnico, quando ele está trabalhando no plantão, ele tem mais ou menos essa ideia, né? 2 dias que você já trabalha naquele plantão, você já consegue ter uma noção, né, bem segura de quanto é que vai ser gasto de material, dependendo do tipo de material que você está usando. É óbvio, né, gente? Se você estiver trabalhando com equipamento que é digital, você não vai gastar essas coisas. Mas às vezes tem outras coisas. Pode gastar, por exemplo, papel sulfite para imprimir as coisas, né? Tem outros materiais que a gente utiliza também. Álcool para limpar as placas, né? Tem várias outras coisas. O saco plástico para quando você vai colocar o chassi dentro do saco para evitar contaminação quando você vai fazer raio-x no leito. Tem várias outras coisas, tá? Estar atualizados com novos produtos de mercado, normas e leis vigentes. Isso é importante para o técnico, ele estar sempre atento à mudança de legislação, tá? A gente tem que estar sempre por dentro disso, da nossa área, tá? Quando eu estou falando isso, estou falando da nossa área. Controlar o material quantitativo por meio de implementação de kits, né? Então, geralmente é legal, né, você controlar o material por meio de implementação de kits. Como é que seria isso? Vamos supor, né, você trabalha no setor de hemodinâmica, né, e naquele setor de hemodinâmica, né, você precisa sempre usar
como era lá no Badim, né? Todo exame que é feito, você precisa usar um CD para você dar para o paciente, um CD para você gravar, para colocar no prontuário do paciente, né? E uma capa com a logomarca do serviço para você grampear dentro o laudo do médico. Então vai a capinha, aí dentro da capinha você põe o laudo do médico grampeado e põe o CD que você gravou para o paciente. E você precisa ter esse mesmo modelo, a capinha, o laudo e o CD, para você colocar no prontuário do paciente. Então, quer dizer, seriam dois exames exatamente iguais, um que vai ficar com o paciente e um que vai ficar no prontuário dele. Então, você sabe que para cada paciente que for fazer o procedimento ali com você, você vai ter que ter dois CDs, né, e 2 capinhas dessa e 2 cópias do laudo do médico. Então, por exemplo, se você vai atender 10 pacientes naquele dia, então você já faz as contas de quantos kits desses você vai precisar, né? Então, a gente já sabendo certinho qual que é o procedimento do setor, o que tem que ser feito, de que forma é feito, a gente já consegue se programar melhor para saber quanto de material que vai ser gasto naquele dia. Treinar o pessoal para uso adequado do material, isso é importante também, porque às vezes as pessoas desperdiçam material porque elas não estão sabendo usar direito o material, tá? Testar o funcionamento dos equipamentos a cada plantão, isso é importante, gente. Toda vez que eu recebo o plantão de alguém, eu vou lá e testo para ver se o aparelho está funcionando, toda vez, né? O colega me entregou o plantão, eu vou lá, coloco um regime radiográfico e dou um X para ver se o aparelho está funcionando. Vou lá no computador, olho e vejo se o aparelho está funcionando. Sempre vejo, né? Isso é importante, você testar o aparelho a cada vez que você recebe o plantão, né? Quando eu vou passar o plantão, eu também olho e vejo se está tudo funcionando. Para eu passar, né? Até porque eu vou colocar no livro de registro lá, dizer que está tudo ok, que os equipamentos estão funcionando, está tudo certo. Tá? Então, é importante testar os equipamentos. Assegurar que todos os profissionais saibam da existência dos materiais, bem como da sua correta utilização, né? Então, é importante saber que todo mundo sabe usar o material corretamente, né? Isso aqui é uma coisa importante também, ó. Vocês, quando forem fazer estágio, vocês vão receber, né, do CENIB um papelzinho falando quais são as vacinas que a gente tem que tomar. Então, quem vai trabalhar com a área da saúde, as recomendadas são essas aqui, tá? Tem que tomar vacina para hepatite A e B, vacina da gripe, do tétano e da difteria, né, a tríplice bacteriana, a tuberculose, rubéola, sarampo, cachumba e varicela. Então, você tem que ter essas vacinas. Essa aqui é o mínimo, né? Então, qualquer lugar que você vai trabalhar, eles vão pedir o seu cartão de vacinação para conferir se você é vacinado de tudo isso aqui. Então, é importante tomar as vacinas, tá? Então, quem vai trabalhar com saúde tem que se vacinar. A gente fica sujeito ali a muitos tipos de doença. Outra coisa importante, né, gente? No setor de radiologia são os EPIs, os equipamentos de proteção individual, né? Nem todos os locais têm tudo isso aqui, mas o que é o básico no setor de radiologia, né? É um avental de chumbo e um protetor de tireoide e o dosímetro. Esses 3 itens, eles são o básico. Não dá para funcionar, não dá para trabalhar num local que não tenha pelo menos esses 3 itens, tá? É obrigatório esses 3 itens, tá? Tem que ter. O jaleco também, ele é importante, né? O jaleco, ele protege a roupa que a gente está embaixo, né? Vai fazer uma barreira, né, para não ficar contaminando a roupa que a gente está por baixo. Então, o jaleco também, ele é importante ser usado. Até porque quando a gente vai ficar fazendo raio-x no leito, você tem que estar pegando no paciente, tendo contato com o paciente, né? Então, é importante se você está usando o jaleco também, né? Outra coisa que é importante, né, é que no setor de radiologia, né, precisa ter esses avisos nos locais adequados. A legislação, ela determina onde é que tem que estar cada aviso desse. Então, esses avisos de radiação, cuidado, tem que estar na porta da sala de exame, né? A questão da gravidez, que tem que se avisar o técnico se tiver suspeito de gravidez, né? A questão dos acompanhantes,
Então, tudo isso aqui também é fundamental. A legislação ela determina que esses avisos eles estejam afixados na porta da sala de exame. Tá? Se não tiver, a clínica ela pode ser multada. Né? Esses avisos eles são importantíssimos, tá? No setor de radiologia. Bom, basicamente, né, eu fiz um resumo aqui, né, dos principais. É óbvio, gente, que nem todo lugar funciona dessa forma. Aqui está uma forma muito genérica, entendeu? Bem generalizada. Mas cada serviço ele costuma ter sua própria rotina de trabalho, sua própria forma de funcionamento. O ideal é que quando a gente começa a trabalhar no serviço, a gente pergunte, converse com a equipe, né? Tenta entender a rotina. Então, geralmente no segundo plantão que você já está indo, você já sabe mais ou menos como é que funciona tudo. Entendeu? Você já sabe qual é a rotina do serviço, o que faz primeiro, que hora que faz, né? Já sabe mais ou menos como é que funciona. Então, essa questão, é claro que a legislação todo mundo tem que seguir certinho, né? Mas a rotina de serviço, cada hospital, cada clínica, ela que determina a sua própria, né? Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, tá? Bons estudos para vocês.